chegou mais um episódio do Vale do Suplício, esse que é o terceiro episódio da nossa segunda temporada. E você sabe, né? O Vale do Suplício existe para falar de empreendedorismo como ele realmente é. E a nossa convidada de hoje tem quase 20 anos de atuação no mercado financeiro e tem muita experiência em liderança. Fala aí, Dri. Pois é, gente. Antes de tudo, eu queria começar falando que eu acho muito lindo quando a Sil fala Valors, porque ela pega o vale e ela dá todo esse tom international. E aí o quê? A gente fica global, desculpa, imediatamente. Então, acabou de voltar. Não, perfeita, maravilhosa. Acabou de voltar de Nova York, tá aí toda cheia de Valor. Então, oi, Valer, tudo bem? Vou fazer a minha parte. Então, sim, voltando à apresentação. Pois é, a Andrea Ramos, ela é CEO e fundadora da Disrupdiva. Gente, pega esse nome, Disrupdiva. Ela é executiva em finanças e gestão de pessoas e ela trabalhou e liderou equipes em instituições como Itaú, Santander, SBC. Não sei se você já ouviu falar, aí são umas empresas um pouco pequenininhas, mas talvez tenha ouvido. Se você não ouviu falar dessas pequenas empresas, talvez você conheça aí a Forbes como uma publicação aí, também mediana. Pois é, ela recebeu um prêmio da Forbes em 2020 como empreendedora destaque e ela também integra o grupo WEP da ONU Mulheres. Seja muito bem-vinda, Andréia. E já começa me falando. Eu falei WEP certo? É WEP, ONU, VEP? Qual que é o certo? Falou, mulher, certo. Bom, tudo bem, mulheres? Estou muito feliz também de estar aqui. Eu acho que o bate-papo com mulheres sempre é bem-vindo e contar uma história sempre é inspirador, tanto para mim, para eu poder pensar sobre isso de novo, quanto para quem estiver ouvindo. O app está certo, é um projeto, é um pedaço, né, uma parte da ONU, onde você cuida da questão das empresas. E a Disruptiva, além dela fazer parte do app da ONU, nós também somos campeã do prêmio app em equidade de gênero do ano de 2021 como uma das melhores soluções. E é muito importante a gente ter essa iniciativa para colocar as mulheres aí no protagonismo. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar. Vai, Sil, dá a largada aí, que a primeira é sua. Pois é, Andréia, você deve ter reparado que você está no podcast chamado Vale do Suplício e que, portanto, a gente claramente tem um apego, né, com trocadilhos, né? A sua empresa, a Disruptiva, que você fundou em 2019, ela de cara entrega aí, eu suponho, né, uma mensagem que é assim, ela é feminina, ponto. E ela rompe paradigmas, é o que só no nome a gente já consegue entender, supor. É por aí o que o feminino tem a ver com essa quebra de paradigmas? Conta um pouquinho da empresa, por favor. Sim, eu gostaria até de parabenizar o nome do Vale do Suplício, que eu achei o máximo. Muito obrigada. E Disruptiva tem um pouco a ver com essa saga, né? Na verdade, realmente eu tenho 20 anos de mercado financeiro, eu sou publicitária de formação, mas eu sou autodidata em finanças, então durante 20 anos eu acabei aprendendo por si só toda a desenvoltura do mercado, que não é fácil, não é fácil você muitas vezes liderar um player aí de 750 milhões de faturamento sem ter tido noções básicas do que é um balanço na faculdade. Então eu tive que aprender isso por conta própria. Mas como eu também gosto muito de tecnologia, e a gente sabe muito bem que o Vale do Silício é um ambiente onde poucas mulheres ainda protagonizam o cenário, a ideia de criar um projeto já trazendo o disruptivo, esse trocadilho mais em função da tecnologia, ele veio à tona. Então, a disruptiva nada mais é do que romper padrões com uma diva, que é uma forma que eu criei de também lembrar que a mulher ela também pode pensar na cadeira de tecnologia, na cadeira de liderança, na cadeira do poder. A gente às vezes fica um pouco distante dessa realidade. E sim, a minha iniciativa ela tem a ver com romper inúmeros padrões dentro das companhias e levar não só as mulheres, mas toda a diversidade para o protagonismo. Como que a Disruptiva faz isso na prática, Andréia? Só para ficar claro para todo mundo. Sim, a Disruptiva ela tem duas partes, né? Eu sempre explico que a André é um produto da Disruptiva
e que a Disruptiva também tem um modelo de negócio. Então, ela na prática leva políticas de diversidade, equidade e inclusão para as empresas e também trilhas de desenvolvimento. Então, suponhamos que tem uma companhia aqui que fala, olha, a gente precisa ampliar o quadro de pessoas diversas dentro da companhia e desenvolver também um ambiente diverso e uma cultura organizacional diversa. A Disruptiva está pronta para fazer esse desenvolvimento. Sob o ponto de vista de Andrea como produto, eu levo sempre uma pauta, tanto para as empresas quanto para grandes eventos, trazendo principalmente o empoderamento feminino, que é uma das questões que eu gosto sempre de falar e que é da onde a Disruptiva nasceu. Além disso, eu sou creator, influenciadora, embaixadora de algumas marcas, sempre nesse recorte, levando o protagonismo ou a minha história, esse meu legado de muitos anos como mulher à frente aí dos negócios. Muito legal. E assim, bom, então você vende aí uma consultoria, a Disruptiva vende uma consultoria para equidade de gênero, inclusão de minorias nas empresas, ok. E esse é um assunto que está muito na moda. Muita empresa quer ter isso, né? Estampado na sua parede, mostrando o que faz, o que acontece. Só que eu vou te perguntar uma coisa, porque eu sei que você não tem muitas papas na língua. Assim, quanto das empresas que te procuram, elas realmente querem implantar uma equidade de gênero ou incluir a diversidade na cultura organizacional e quantas querem só cumprir a meta lá que foi estabelecida pelo RH, de dar um treinamento, acabou, vamos continuar aqui com tudo funcionando da mesma forma? Essa pergunta é excelente. Eu até não é uma correção, mas vou ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais esse universo. Pode Realmente, corrigir, não tem nenhum problema. o entendimento da diversidade, da equidade, da inclusão, ele tem que ser um pouco diferente do que é moda. Então, a gente ainda está caminhando para que as pessoas entendam que tem que ser um interesse genuíno da companhia. E sim, infelizmente, a maioria das vezes, e ainda acontece muito, o interesse de você protagonizar esse tipo de cenário. Então, é legal, né? Cool, é atrativo, como fala, engaja a sua empresa se você tiver uma bandeira falando de algum tipo de subgrupo. O desafio é a gente mostrar o que tem por trás de tudo isso. Então, o modelo de negócio que a Disruptiva desenvolveu, inclusive, nós somos aceleradas, né, pelo Founder Institute, que é uma das maiores aceleradoras que fica dentro do Vale do Silício. A gente foi acelerado aqui em São Paulo por uma subsidiária. E uma das nossas premissas é levar realmente o interesse genuíno. Então, muitas vezes, Adriele, o que eu falo? A gente, infelizmente, tem que entrar pela porta que foi aberta. Só que daquela porta que foi aberta, eu vou precisar mostrar o valor do meu trabalho e a importância de você tratar o tema com propriedade. Então, assim, no começo eu acho que eu ficava mais preocupada se alguém ia fazer o washing ou não. Hoje eu acho que a executiva e eu, Andréa e toda a nossa equipe tem maturidade para colocar no colo da pessoa ou da instituição que não é responsável com a pauta, da irresponsabilidade que é você apenas querer cumprir uma tabela. Por quê? O mercado e a sociedade ele vai para dentro da empresa agora cobrar. Então não sou só eu que vou estar falando uma inverdade, é a empresa que vai ter que depois se comprometer com a situação. Então hoje eu tenho muito mais leveza e tranquilidade para lidar com os washings, que é esse tipo de situação que acontece frequentemente. E como é que você faz para jogar no colo a responsabilidade? Ah, é uma técnica que eu aprendi no mercado financeiro, né? Vocês acham que foi fácil? 20 anos de mercado. Ontem, essa semana mesmo, eu fui no IBEF, que é uma instituição que só cuida de CFOs aqui em São Paulo. São os principais CFOs do Brasil. E eu falei exatamente isso, para você lidar com qualquer particularidade, né? Se a gente for falar de dinheiro ou for falar de diversidade, você precisa ter um pouco de tato mesmo para na hora certa você corresponsabilizar não só a empresa, mas a decisão que a sociedade tomou para a gente chegar até aqui. Se a gente trata a pauta que eu carrego como um problema nosso de muitos anos atrás, enraizado, que é o preconceito estrutural que a gente vem querendo combater,
a gente começa a ter uma consciência um pouco mais eficaz. E aí, na hora de jogar no colo essa responsabilidade, fica mais nítido. Muitas vezes eu não preciso nem falar. O curso da conversa já vai para esse caminho. E aí é onde você consegue ter um pouquinho mais de respeito e de uma troca melhor para poder prestar um trabalho bacana. Que inclusive eu acho que é uma das grandes forças femininas, né, André? Essa sutileza, né? Essa capacidade de diálogo e a sutileza de conseguir levar a conversa para onde você quer, enfim, essa inteligência mesmo. É uma inteligência, né? É uma inteligência sofisticada, que eu acho que está muito atrelado ao feminino aí, né? Então, eu vi muito disso em você mesmo, quando você estava falando. Exatamente. Eu sempre falo que a disruptiva não poderia ter outro nome senão diva no meio da palavra. Porque os 20 anos de mercado financeiro, para vocês terem uma ideia, eu sempre ouvia você não pode entrar de batom numa sala, você precisa se vestir de tal forma que a descrição era o mais discreto possível. Ou seja, você não pode ser mulher para você estar aqui. Isso me ofendia. Era uma coisa que, assim, me deixava muito, muito triste, muito chateada. Eu sempre fui uma criança que gostava de madura com 4 anos e levei isso pelo resto da minha vida. Então, como é que uma pessoa vai chegar em mim numa sala de reunião e falar que eu não posso fazer o básico, que é me sentir bem com a minha aparência? E aí, em função disso, foi que eu criei esse mecanismo mesmo de, se eu quero ter um negócio, eu preciso primeiro acolher esse meu lado, que é esse lado que você acabou de falar. A Disruptiva, a gente estudou a liderança Shakti para fazer o modelo de negócio da Disruptiva. Não sei se vocês já leram, mas eu sou, inclusive, embaixadora do capitalismo consciente e tive a honra, o privilégio de falar com o Raj, de explicar para ele que a Disruptiva nasceu desse modelo. Ele é um indiano fantástico e ele leva em consideração isso. Nós precisamos entender que homens e mulheres são pessoas diferentes, como os outros gêneros também são, e que nós somos complementares. A liderança Shakti, ela coloca isso numa balança. O que o homem tem, o que a mulher tem, o que a gente pode unir para a gente ter um denominador comum melhor. Então eu levo muito isso. Eu nunca entro numa empresa sem ser a disruptiva, sem ser essa mulher que vai entrar de salto, com o brilho nos olhos, com batom, e que mesmo assim eu tenho muita credibilidade e que essa credibilidade não vai cair por terra só por conta dessa minha característica. Então é um orgulho que eu tenho de levar isso e eu espero que todas as mulheres que estejam assistindo percebam esse poder. É um poder que a gente tem, não é uma fraqueza. Eu queria muito que você estivesse falando isso no microfone, assim, para poder fazer um drop the mic, sabe? Aí você levanta e vai embora. A gente fica aqui. Perfeito, perfeito, Andréia. E aproveitando, né, nesse contato que você tem com empresas, você deve ter ouvido, né, mesmo as empresas que estão bem intencionadas em desenvolver aí um programa de equidade de gênero, enfim, deve ter ouvido muita barbaridade, né? Assim, você pode contar nos bastidores, assim, as piores que você ouviu? Eu acho que eu ouço, como eu falei, o meu primeiro emprego foi no McDonald's com 16 anos, eu era líder, então acho que desde lá eu já ouço barbaridades. Na minha vida, né, como um todo, acho que até dou um passo para trás antes da Disruptiva, que é obviamente que eu criei um modelo de negócio onde a dor, ela me moveu para que eu fosse atrás disso. Afinal de contas, ninguém que tem uma cadeira lá de CFO já dentro de uma companhia, depois de um legado, vai querer falar sobre um outro tema, mas foi maior do que eu. Então, o meu propósito de vida realmente é o que a Disruptiva traz para o mercado. E eu já ouvi várias coisas antes, assim, mas eu nunca tinha percebido de fato, durante um bom período da minha vida, até mais ou menos uns 28 anos, hoje eu tenho 41, então até mais ou menos uns 28, eu nunca tinha percebido a diferença, o machismo estrutural, a diferença das mulheres para os homens dentro do mercado, dentro da sociedade. Eu nunca percebi. Até uma frase que um gestor meu falou que foi: eu odeio trabalhar com mulheres, e não foi agradável. Aí todo mundo vai falar, hoje em dia, quando eu falo isso para uma geração anterior, falam assim, mas é normal. Não, não é normal. Se você tiver numa batida quando você tem 28 anos e você está num crescimento exponencial aí da sua carreira,
Você ouve isso, você vai ouvir no seu íntimo, você não é adequada, você não é apropriada. E esse não adequado e não apropriado é uma coisa que não pode mudar. Você não muda seu gênero. Não dá pra eu, não ia dar, não deu tempo de eu olhar pra cara dele, colocar um bigode e falar, não, mas eu sou um cara. Não ia dar. Então, ao longo desse período, eu sempre ouço coisas nesse sentido. Mas tem uma particularidade muito interessante que é como eu crio conteúdo, como eu tenho uma rede social, como eu toco no bloco de carnaval e vou de hot paint, existe um problema absurdo. Hoje eu, inclusive, vi um post a respeito disso, que uma mulher ela nunca pode ser sensual, divertida, descontraída, ser inteligente e ter poder. Não pode. Ou ela é sensual, ou ela é divertida, descontraída, ou ela tem poder. Todas essas coisas numa caixinha, numa mulher, buga a cabeça das pessoas. Então eu ouvi muitas coisas, eu sempre ouço muitas coisas a respeito disso. Ah, aquela menina que ela tem uma página, ah, ela que vai vir aqui fazer a palestra, ou a gente está falando da startup dela, aquela menina que toca no carnaval, ou seja, sempre tem algum momento que alguém vai tentar te invalidar. E aí, depois também de muito desenvolvimento, eu levo isso de uma maneira muito amorosa comigo mesmo, primeiro, e muito responsável para que eu entregue isso para as outras pessoas. Eu muitas vezes, de alguma forma, tenho que perguntar para alguém assim: quais são os skills que você tem? Eu duvido que você tenha um terço da quantidade de skills que eu consegui desenvolver até aqui. Você tocar no bloco do carnaval, para você sentar numa mesa de conselho, para você sentar na cabeceira de uma startup, para você bater no peito com quase 38 anos, que você vai ter uma rede social e você vai ser livre para falar o que você quer, você tem que ter se desenvolvido muito. Então eu já coloco aquela pessoa num lugar de, pô, que dó, você não conseguiu chegar até aqui. Eu acho que é a grande verdade mesmo, sabe? Que tem por trás do preconceito. É as pessoas se assustarem com a sua capacidade e ousadia de fazer as coisas. Ô, Andréia, bom, a gente está indo tendo uma profundidade muito legal, um papo que a Adri sabe, né? Quando geralmente a gente cai nesses temas que estão muito em alta, eu sempre meio olho torto para a Adri e falo, você tem certeza? Porque geralmente a coisa não sai da superficialidade, né? E eu acho que tem muita gente que carrega bandeiras extremamente legítimas, genuínas, mas de uma forma errada, ou de uma forma que não passa credibilidade. Então, meu, já estou adorando esse papo com você. E, assim, é o que você vem dizendo, isso é estrutural, o machismo é estrutural, e ele é fruto de uma série de acontecimentos históricos, políticos, econômicos, ele não é fruto só da maldade masculina, né? Enfim, é uma coisa muito mais complexa e teve cunha histórica, né, do que simplesmente uma guerra entre homens e mulheres, né? E você tem toda a razão, eu concordo com você quando a mulher ela é exposta a um ambiente que ele não é nada favorável para que ela seja o que ela é e para, enfim, que ela seja respeitada como um indivíduo, né? Independente de homem, mulher, gênero, como um indivíduo, qualquer indivíduo merece ser respeitado. E aí, o que eu acho muito legal sobre você, assim, é que você tem assim, a percepção do quais são os fatores externos que incomodam, que atrapalham, que tardam, que prejudicam. Mas, assim, é o que vem de dentro de você enquanto indivíduo para lidar com esses fatores externos, né? Porque todo mundo, eu acho que tem um pouco disso, né? Não comparar causas diferentes, mas de muitos meninos aí também, sabe, com síndrome de impostor ou coisas que têm a ver mesmo com a posição deles, que eles supostamente têm que ter. Enfim, voltando para o nosso universo aqui, feminino. Como você conseguiu se educar e se colocar nessa posição de olhar para esses fatores externos e falar, ok, tá tudo bem, eu sei lidar com isso. Foi o maior desafio da minha vida, porque dentro desse contexto que você falou, eu vou falar um problema maior que existe entre nós, mulheres, entre o nosso gênero. Nós temos uma questão intragênero. Então, a primeira mulher tem que pensar assim, ó, antes dela pensar na situação que o homem faz com que a gente chegue, você tem que pensar numa situação que é muito comum que a outra mulher faça, que você chegue.
que é a reprodução do machismo. A gente sofre muito com o julgamento da mulher. Quando, por exemplo, se uma mulher falar sobre a minha roupa no ambiente de trabalho, às vezes vai doer muito mais do que se um homem fizer um comentário. Porque o homem, você vai olhar e vai falar, nossa, que babaca, ele tá confundindo as coisas. Uma mulher vai fazer um juízo de valor. E dentro do que você colocou, é exatamente isso que acontece muitas vezes. Então, antes, primeiro, a primeira coisa que eu falei, eu vou tratar em mim, e é tratar mesmo. Eu acho que todos nós precisamos nos tratar. É o autoconhecimento, é chegar mesmo na terapia, é se debruçar ali, em olhar e falar quem eu quero ser. Em olhar as mulheres que estão ao seu redor e olhar e falar com quem eu me assemelho agora. Eu me pareço com qual atitude que eu tomei agora com ela, com a Adriele, por exemplo. Foi parecida com essa pessoa ou com essa? Sabe? Eu comecei a fazer esse tipo de recorte para eu primeiro tratar essas minhas questões que vêm muito da síndrome da abelha rainha, da síndrome da Cinderela, só para explicar rapidamente o que que é isso. Por favor. É o conceito que é muito mais óbvio do que se imagina. É o conceito criado na nossa infância, principalmente nos anos 80 e 90, onde uma mulher só brilhava. Se você cria, mesmo inconscientemente, o conceito de que eu tenho um trono para uma rainha, eu tenho um trono para uma princesa, eu tenho a oportunidade para uma mulher, é óbvio que inconscientemente a resposta que você vai ter é: eu tenho que brigar com todas as outras para eu conseguir esse lugar. E na hora que eu sentar nesse lugar, eu não posso deixar nenhuma chegar perto. Esse é o maior problema. Isso é sobre isso que eu muitas vezes tento dar um passo para trás e tratar, porque se você não resolve isso, como é que você vai conseguir dialogar com um homem? A gente tem desde o começo da Disruptiva, quando a Disruptiva ainda era uma página, era muito interessante porque tinha muito seguidor homem. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tinha 7 mil seguidores e 15% era homem. E eu já entrei na ONU só com a página. A Disruptiva já foi um meio da ONU só tendo a página. E eu ficava muito orgulhosa com isso, porque é muito difícil. E quando a gente via medir a audiência, todo mundo falava, como é que você tem 15% de homens? Aí eu falava, porque eu também falo com eles. Mesmo no deboche, eu conseguia falar com os homens. Porque nunca o meu interesse foi colocar eles num lugar ou melhor ou pior do que o meu. Mas foi falar, cara, quando você faz isso, acabou. Além de eu perder o meu interesse, você cria uma série de problemas. E se eu reproduzir o mesmo comportamento, eu vou estar criando uma série de problemas. Então a gente precisa começar a parar. Eu sempre peço para os meus seguidores, para quando eu vou numa palestra, apenas pare. Se eu, com 41 anos, tomei uma atitude de sair com uma hot paint na rua, é porque eu consegui fazer isso e eu me sinto feliz. Do mesmo jeito que eu consigo entrar num conselho que só tem homem e me sentir bem num ambiente de poder, porque se alguém quiser me parar, eu não vou deixar. E só voltando à sua pergunta, como que eu me desenvolvi? Foi uma coisa desde criança. Eu tive sempre uma mãe que sempre foi muito simples, mas muito sábia. Sabe aquela pessoa que tem uma sabedoria que vai além dos livros? A minha mãe foi essa pessoa. Então, a primeira vez que eu me vesti de Madonna no pré, a minha mãe foi chamada e ela não me repreendeu, ela bancou a mini Madonna que tinha dentro de mim, porque eu me identificava, porque o meu pai gostava, eu olhava as fotos e eu me identificava mesmo e achava que eu podia ser aquela pessoa, não na sexualidade, no sexualismo, na exposição sexual para uma criança, mas era na força mesmo, no poder. E minha mãe conseguia observar e ela me dava a força ali de não me boicotar. E aquilo foi crescendo. Então, por exemplo, eu tive uma infância onde eu brincava com os meninos também. E aquilo não era um problema. Onde eu tinha um melhor amigo, que era o Marcel, quando eu tinha 6 anos, eu brincava na casa dele. E aquilo nunca foi um problema. Então, eu acho que eu tive uma educação tão forte em cima do você é livre, minha filha, você é livre. Apesar do meu pai não pensar muito dessa forma, minha mãe pensava, então eu carreguei aquilo. Então, para mim, só para vocês terem uma ideia, a minha mudança de chave, na hora que eu percebi que alguém estava me me calando dentro de um banco, dentro de onde eu estava, um homem ou uma mulher, foi tão rápido o meu movimento de tipo, eu vou resolver. É agora.
que eu já era inconsciente até. Eu já chegava numa reunião, não, eu vou me posicionar. Eu não brigava com a pessoa, mas eu me posicionava do tipo assim, isso daqui é meu, é o meu lugar e ninguém vai tirar de mim. E é muito difícil a gente ter essa autoestima ainda jovem. Eu hoje convivo com mulher às vezes de 60 anos, de 45, de 50, que ainda não conseguiu falar não para o próprio marido ou falar não para um filho adolescente num contexto de que ele tá achando que a mãe dele tá indo num baile, então ela não deveria ir porque o machismo faz com que essa mãe não deveria estar fazendo isso, a mãe dele não transa mais, a avó não pode transar também. Tudo isso é uma reprodução, é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo, é um autocuidado. Eu consegui fazer isso. Com 40, hoje, eu sou muito realizada com as minhas escolhas. E eu acho que a gente tem que começar a se olhar. Hoje é muito mais fácil uma mulher ela se olhar e se acolher e se desenvolver e falar não do que há 20 anos atrás, que é há pouco tempo atrás. A gente não tinha. Eu falava não sozinha. Todas as outras mulheres me julgavam. Era assim. Foi assim durante muitos anos da minha vida. E eu tive que bancar. Custou um pouco a minha saúde mental, mas eu sou grata por ter conseguido bancar. Maravilha. Eu lembro quando a gente se conheceu, inclusive eu conheci a Andrea no bloquinho de carnaval, que me deu a louca esse ano, eu comecei a tocar também. Ela é do tamborim, eu sou do gogô. E aí a gente estava numa confraternização do pessoal do bloquinho e tal. Começamos a conversar, não entendo muito, não lembro muito bem porquê. E você começou a contar a sua história para mim. E logo quando você começou a contar, aí você falou, publicidade, CFO, já começou a me dar uns negócios na cabeça, mas como assim, né? Autodidata, finanças. E eu fiz uma pergunta que eu vou te fazer novamente agora, que tem tudo a ver com isso que você está falando. É, tem uma questão que a gente, né, a gente que tem 30 e poucos, 40 anos, a gente aprendeu que para uma mulher se posicionar numa empresa, ela tinha que repetir o padrão do homem. E você falou para mim que no começo não era simples para você não cair nesse lugar, né? Então eu queria que você contasse como é que foram as suas primeiras investidas de tentativa de posicionamento, aquelas que deram errado mesmo, porque isso serve de inspiração para quem está tentando ainda. É, no começo, até bem lembrado, eu comecei minha carreira muito nova, já tinha acesso a lugares de poder. Então, por exemplo, eu era secretária júnior de um presidente de um banco, né, ainda com 19 anos. Depois eu trabalhei em grandes mercados, onde a presença feminina é muito, muito pequena, muito tímida. E você realmente se depara sempre com o mesmo tipo de mulher, que é a mulher que é um pouco mais grossa, ela se posiciona de uma maneira mais bruta, bem masculinizada, sabe? Até no jeito do comportamento mesmo, dela querer fazer a praticidade. A vida da mulher não é aquela praticidade. Se você estiver menstruada, a sua vida não é uma praticidade. Então, ou seja, imagina o tamanho do seu tapete, olha a tanto de coisa que você está colocando embaixo. E em muitos momentos da minha carreira, eu tentei reproduzir esse lugar. Então, por exemplo, eu lembro que durante um vasto período onde, na minha cabeça, não existia diferença entre homens e mulheres, que inclusive eu reproduzi essa fase durante alguns momentos, tipo assim, não, mas não. Tipo, porque como eu era a mulher que batia a meta, que se destacava, que tinha uma aparência que as pessoas queriam que eu participasse de uma determinada roda, era conveniente que eu estivesse ali. Eu tenho que assumir esse lado, porque senão tudo são flores, não é bem assim. Então, o que acontecia? Tinha um privilégio ali instaurado e eu não tinha noção desse privilégio. E aí, para eu habitar naquele ambiente, para eu não perder o privilégio, o que eu tinha que fazer? Reproduzir isso. O estereótipo da mulher que é meio homem para você poder sentar naquela cadeira. E o pior, né? E muitas vezes você exercitar a abelha rainha, que é a mulher sozinha e um monte de homem. Isso eu acho que é um momento assim que você tem que se olhar no espelho e você tem que falar. Cara, ou você vai reconhecer que você tá vacilando aqui,
com a sua categoria e vai ressignificar isso e vai arrumar outro jeito para você vencer na vida, ou você vai virar essa mulher pelo resto da vida. Até o dia que você tomar um chapéu e aí você cair mesmo e não vai ter ninguém para te levantar. Então, assim, no meio dessa situação, realmente acontecia várias vezes. Por exemplo, deu sem eu perceber, e é uma coisa sem você perceber mesmo, é uma maneira, eu acho que é uma autodefesa. Eu me senti confortável de ser a única mulher a ser chamada para almoçar com os caras, dentro do departamento. Deu, em determinado momento, me furtar dessa minha vaidade ou de perceber que a vaidade ela estava sendo entendida como um outro apelo, que é, o cara ele tá me chamando para reunião porque ele me acha uma pessoa bonita, e aí você se ancorar nisso e não reconhecer que aquilo ali também é a reprodução do machismo e que você está sendo um instrumento manipulado por aquilo. Então eu passei por todas essas questões até eu cair em mim, que é assim, eu acho que quando você tem eu sempre tive uma essência que não levava para esse lugar. Eu trabalhei durante um período no começo da minha carreira com propaganda, né? Então, antes de eu ser influenciadora, lá atrás, nos primórdios, eu gravei já algumas coisas e participei de algumas coisas. E teve um momento aí na minha casa que os meus pais perguntaram: Andréa, você é muito inteligente na escola, você se destaca, tal, tal, tal. Você vai querer fazer essa carreira aí mais do rosto e da sua aparência, ou vai querer se dedicar e seguir um caminho? E eu optei pelo segundo momento, e eu entendi que aquele privilégio que eu tinha, eu poderia levar ele comigo até lá. Nesse momento, eu tive que reconhecer esse privilégio aí que você tem que escolher. Você vai ser uma mulher que vai reproduzir o machismo ou você vai querer peitar o negócio e levar outras mulheres para sua luta? Gente, é uma escolha. Ninguém vai te dar isso. Vai acontecer, porque o mundo ele é customizado para esse tipo de situação, onde existe um separatismo, ou existe um nicho de mulheres que conseguiram chegar lá. Até hoje a gente sabe que é assim. Só que aí, nesse momento, foi a mesma pergunta que eu tinha feito lá atrás. O que você quer ser, Andréia? E eu me senti mal com aquele comportamento que eu vinha trazendo. Por quê? Porque eu fui colocada num lugar que era o lugar do você não é um homem, você nem deveria estar aqui. Então ali é que eu tive que ressignificar todo esse meu conforto durante um período, que também acontece. A gente sabe muito bem que, dependendo da característica que a mulher tem e da interracionalidade que ela tem, que ela está, né, interseccionalidade que ela está no meio dessa questão, ou social ou racial, ela vai ter muito menos contato a essas esferas. Eu ainda posso dizer que eu sou uma mulher privilegiada porque eu trabalhei em grandes bancos com liderança, protagonizando, mesmo passando por todas essas questões. Mas chega uma hora que você precisa acolher o seu gênero. Quem é você na mesa? Por mais que você tenha um pouquinho mais de privilégio, você sempre vai ser uma mulher. Então foi a partir desse olhar, de ter a humildade mesmo, de falar, peraí, tem outras mulheres que eu quero mudar, que eu quero ajudar, é que eu consegui ressignificar tudo isso. E eu só quero contar rápido uma mudança de chave que eu exerci na prática, porque eu sempre acredito que você precisa aprender uma coisa e colocar isso em prática, porque senão é o washing, senão você está falando para gringo ver. Então eu tinha essa vida, não tinha, por exemplo, eu não, até então não tinha uma legião de mulheres que eu tinha apoiado. Até que eu entrei numa estrutura só de homens e de 3 mulheres. Pasmem, as mulheres não almoçavam com os homens, e por sua vez não almoçavam com o meu chefe. Elas não tinham as maiores contas, elas não participavam dos happy hours, elas não estavam na roda nem de decisão, nem de sugestão, nem de persuasão, de nada. Elas eram apenas mulheres ocupando um espaço. Como eu já tinha resolvido esse meu lado, a primeira coisa que eu pensei, eu vou usar toda aquela minha artimanha que eu criei a vida inteira de entrar no universo do homem, porque eu realmente era essa mulher, gente, eu era aquela mulher. Eu ia no poker, não é chamado, mas eu dava um jeito, quando você ia ver, eu tava lá. Eu ia falar do meu time de futebol, que eu gosto demais, desde criança, que é o Corinthians, que é o Corinthians.
Eu sou apaixonada mesmo, eu vou desde que eu era bebê no Corinthians com meu pai, eu ia, sabia da lei do impedimento, de uma série de coisas, então eu me infiltrava na conversa masculina e os caras ficavam tipo, como você sabe? Como você sabe a escalação? Eu falava, querido, sei mais que você. Enfim, então eu comecei, eu falei, não, eu vou usar tudo isso que eu aprendi, que é um saco, que até fazendo um parênteses, é um saco você ter que ficar ouvindo, às vezes, uma babaquice masculina para você entrar naquele universo, para você fazer parte, para você galgar o seu lugar dentro do mercado. Acontece tudo isso. Eu falei, eu vou fazer isso para também trazer essas mulheres. Então, aí nos auge dos meus 30 e poucos anos, eu entrei nessa plataforma. Eu comecei a ir no almoço com o meu chefe e com os homens, porque eu levantava 15 minutos antes da fala do macho alfa. Acontece tudo assim. Tem um macho alfa que ele levanta meio-dia em ponto e fala: chefe, vamos almoçar? E essa fala é só para os homens. Eu comecei eu espero que eles. Eu vou mandar esse link quando isso estiver pronto, que eu quero que eles assistam, porque eles sabem que eles eram meus amigos. Eu comecei a levantar 15 minutos antes, com a bolsinha do lado, e falava: chefe, vamos almoçar. O departamento, juro, o departamento, ficava um constrangimento horroroso no departamento inteiro. Ficava. As mulheres, tipo assim, ela é louca, porque elas não entendiam, elas não tinham entendido, mas assim, ela é louca, a gente não vai dar certo. Eles queriam morrer, porque, gente, como é que meu chefe vai falar não? Aí você quebra a questão do gênero nesse momento. Só que não é fácil, eu tô falando brincando, mas não é fácil. É cansativo, é muito difícil. Aí você vai, aí no primeiro dia que eu fui almoçar com eles ficavam mudos. Aí no segundo dia, um falou comigo e foi um processo, foi uma construção. Até o dia, para vocês terem uma ideia, o que eu queria fazer com isso? Nunca uma conta boa, produtiva, que desse uma visibilidade que caía na mão de uma mulher. Mas eu entrei nessa plataforma como no lugar do melhor gerente da plataforma. Então eu falava, eu não admito ser tratada menos que isso só porque eu sou mulher. Até que é muito emocionante essa história, eu tenho muito orgulho disso, porque eu consegui levar essas mulheres para esse lugar, lógico, num contexto muito diferente do meu, porque eu sempre topei tudo isso e sempre me diverti também, estando na roda dos caras e aprendendo um pouco com eles, tanto que até hoje a Desobediva faz o Reforchi, mas no limite que elas poderiam permanecer, elas conseguiram entrar nisso e eu realmente fui reconhecida como a melhor officer daquele lugar, inclusive através deles. Então, é um processo, eu acho, que é de apropriação do poder que nós, mulheres, temos que passar, que é muito sutil, delicado e que é muito dolorido, sabe? E eu aprendi ao longo da minha vida a levar isso da melhor maneira possível. Sempre no final com uma piada e trazendo todo mundo para no final do dia falar, porra, mas aquilo que ela tentou, aquele esforço todo dela foi em prol de um ambiente melhor para todos nós. Então, a Disruptiva, ela é em função de todos esses momentos aí pontuais e importantes que mudaram o conceito. Olha só, belíssima. E inclusive você falou tudo isso que você sofreu no mercado corporativo, aí vai abrir a Disruptiva. Então, abriu a Disruptiva, entrou no mundo de startup, tudo são flores, né? Não tem machismo, tudo maravilhoso. Como é que é, Andréia? É trash. Eu falo que é sério, é trash. É trash porque no mundo de startup, fundadora mulher não tem vez. Você tem que se provar muito mais que um homem para você ser uma founder. Eu sou uma founder solo, eu não tenho co-founder, já é um problema seríssimo, porque a expectativa de uma banca de investidores, sempre na hora que você está buscando investimento, é ter um homem para validar a sua fala. A gente sabe que o mundo é assim, até hoje. Então imagina, eu não tenho, a Desimpediva não faz o menor sentido a Desimpediva ter um co-founder. É a história de um modelo de negócio de uma mulher que não tem. Como que eu vou falar, João, vem aqui e conta para mim. Conta o quê? Não tem como. Né? Então, mas é um mundo triste. Eu acho que é legal você falar sobre
o mundo das mulheres no mercado empreendedor, do empreendedorismo, no mercado de startup, porque ele é um mundo ainda muito ingrato. Eu tenho algumas vantagens em relação a isso, porque eu vim do mercado financeiro. Então, a última palavra numa mesa, muitas vezes é o dinheiro. E se você não tem o mínimo de know-how para você tratar isso, a coisa ela fica muito mais difícil. Então, eu vejo a dificuldade que é uma mulher, por exemplo, founder hoje, ela manter a startup. Por que a gente vê tantos grupos de aceleradora, de investidoras agora mais do que nunca, se juntando para apoiar ideias de mulheres? Porque, gente, às vezes o cara nem ouve o nosso pitch. É tão enviesado a fala, o olhar da pessoa já é enviesado. Eu muitas vezes entro num lugar para falar alguma coisa e antes de eu abrir a boca, o cara já tá querendo falar quem eu sou, deixar de ser, por causa da minha, porque eu não aparento, por exemplo, ter 60 anos ou por uma série de estereótipos, sabe? Ah, então, será que ela tem credibilidade mesmo? Será que o modelo de negócio dela vai ser eficiente mesmo? Será que se eu investir esse dinheiro aqui, ela não vai queimar esse dinheiro? Gente, se a gente olhar estatisticamente, todos os maiores indicadores de melhor liderança é feito através de mulheres. As empresas que menos quebram, em sua maioria, a gestão é das mulheres. As CFOs que têm o melhor resultado, a maioria das vezes é de mulheres. E por que até hoje a gente vai empreender, a gente tem que ficar passando por uma sabatina para comprovar o básico? Só falta eu perguntar, nossa, será que você pensa que tem neurônio? Eu falo, eu às vezes E penso, essa cabecinha linda aí, tem alguma coisa dentro? Ai, que ódio! ouvi durante anos no mercado financeiro, nós somos um banco de belas mulheres e o infeliz, ele apontava onde eu estava sentada e falava de pessoas competentes para o outro lado. Eu queria dar 3 voltas para trás nessa hora. Essa hora eu falava assim, gente, será que eu vou vindo a Frida, vamos vir de bigode trabalhar, vamos mudar. Você dá um desespero, porque você ouve esse tipo de coisa e você vai carregar isso pelo resto da vida. No mundo startup não é diferente. A diferença é que, ainda bem que eu cheguei nesse mundo com 40 a mais. Porque eu já passei por tanta coisa, que aí a pessoa vai falar, o cara vai querer me jantar, eu penso, tá bom, você não vai me dar o seu dinheiro, é isso? Então, beleza. Então você vai me atrasar um pouco, eu vou ter que buscar num outro potinho, mas eu não vou desistir. Nunca. É essa a certeza, só que nunca vai ser fácil. Isso eu tenho certeza. Andréia, você falou um negócio que é tão real, porque a gente tá aqui entre meninas mais ou menos na mesma faixa aí, né? Eu tenho a sua idade, a Adri é um pouco mais nova, não chegou nos 40 ainda, mas vai chegar logo. Tem desejo, lógico, é maravilhoso chegar aos 40. Então, e é justamente esse o comentário, porque a gente amadurece, né? E de 30 para os 40 faz toda a diferença. Eu me lembro também dos 30 anos, era uma menina super insegura. Isso não tinha a ver só com o meu meio. Não tinha a ver com o meu meio, tinha a ver com quem eu era. E, enfim, o meio influencia, a gente também é fruto do meio, mas tinha a ver com a insegurança, fruto de uma série de coisas, né? Os 40 é a frase que você falou, que eu anotei aqui, que eu achei maravilhosa. Se alguém quiser me parar, eu não vou deixar. É isso. Tipo assim, eu não te perguntei se. Eu não te perguntei. Porque muitas vezes eu entro numa mesa de reunião hoje, quando eu tinha 20, 25, 30, eu entrava com aquela. Mesmo eu tendo essa postura, no meu âmago tinha aquela dúvida assim, ó. Será que vão me validar? Será que vão acreditar? Será que vão? Será que é isso? Hoje não. Hoje eu penso, o problema é seu. Se você não conseguiu enxergar o básico, o óbvio, você perdeu. Perdeu o Playboy, perdeu o gatão. E isso eu levo até os relacionamentos. A questão da mulher hoje não é só uma questão voltada à carreira. Antes fosse. A gente tem aí a machosfera, que abrilhantou as páginas de todos os tabloides recentemente, porque um macho alfa foi lá e fez
um monte de uma trupe de homens para que eles reproduzissem o machismo visceral, que é a história que a gente viu do Red Pill aí, de toda essa problemática. Então, assim, ou seja, a gente sempre vai viver nesse tipo de situação. Esses dias até me perguntaram sobre esse caso, falando, Zupidível, qual que é a sua opinião? Não é uma opinião. A gente tem que fazer análise das coisas, não é só. Eu não posso vir e só dar uma opinião. É só você perguntar para um psiquiatra e para um psicólogo o que tem por trás dessa questão. E é um problema que a gente tem estrutural de extremismos. Do mesmo jeito que tem pessoas que nunca vão aceitar uma pessoa de outra cor, tem homens que nunca vão aceitar uma mulher que realmente ela consiga ter poder e ela consiga acreditar em si mesma ao ponto dele perceber que ele é só uma outra parte da história dela, não é ele que vai definir o que ela é. Então, a gente ainda tem muito isso, sabe? É muito difícil. Por isso que só que a maturidade ela faz com que a gente tenha certeza das nossas qualidades, do que a gente é, do que a gente pode chegar, que a gente nessa vida a gente vem mesmo para se desenvolver sozinha até um certo ponto e ter que procurar aliados para que essa pauta ela ande e caminhe de uma vez cada vez melhor, mas que vai ter pessoas aí que vão ser contra, e você vai fazer o quê? Vai chorar ou vai entrar naquele loop? Enquanto você é mais novo, né, é muito rápida essa desaprovação. Quando a gente está mais velho, leva um tempo maior, e quando você tem uma segurança maior, às vezes nem acontece, a pessoa vai ficar lá com o preconceito dela. Eu só quero fazer um adendo sobre isso que você falou da mulher de 30, dos 20. Eu sempre falo que a gente tem uma outra questão que a gente acaba deixando na mesa. Nunca, quando a gente pensa no feminino, na mulher, a gente lembra como a gente era quando a gente começou a protagonizar a tomada de decisão. Então, por exemplo, quando você tinha 16, 17, que é quando você começa a sair de casa, que é quando você começa a frequentar lugares sozinha ou com as suas amigas, a gente não pensa nesse conceito que colocam a gente, que é a gente sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa. Como eu não tinha irmão mais velho, eu sempre fui a mais velha. Eu acho que isso também me ajudou a chegar nessa condição. Eu nunca tive alguém, o irmão, para me levar na festa que as minhas amigas iam. Ou era o papai, ou eu ia ter que dar um jeito para participar. Eu nunca tive o irmão, e eu vejo a diferença disso. Se você pega uma mulher que ela teve já esse contexto, ela demora muito para sair dessa necessidade de alguém apoiar ela para ela fazer alguma coisa. E isso faz toda a diferença. Transfere ela pro cônjuge também, né, André? Vejo muito Exatamente. isso. A mulher pede pro marido, ai, você vai comigo? Você vai no médico? Aí você vai comigo fazer isso? Eu fico, gente, mas por que você precisa de alguém pra fazer isso com você? E aí a mulher com 40, porque o que acontece? A gente sabe o que acontece nos relacionamentos em linhas gerais. A gente sabe o que está acontecendo hoje, que é uma questão geracional, de tempo mesmo e de mudança de valores sociais. Se a gente pegar a maioria das pessoas com 40 anos, elas passaram já por algum divórcio ou estão passando por algum. É a maioria. Eu, por exemplo, nunca fui casada. Já tive alguns relacionamentos, mas nunca fui casada. Mas eu vejo que é a grande maioria. E essa maioria, o que é furtado da mulher e a gente não coloca numa conta? Esse poder de escolha. A mulher, ela vai lá, ela se divorciou agora. Aí agora ela vai ter que aprender isso. Aí fica muito difícil. Imagina, se eu tiver que aprender com 40 anos, como é que eu tomo decisão? Eu fui gerente com 16. Então, com 16, eu tomava uma decisão. Fulano serve, fulano serve. É meio bizarro? É meio bizarro. É meio estranho? É meio estranho. É a minha característica? É. É uma característica minha, eu sempre tive. Mas imagina, eu já tinha por mais que eu também tive um pai que reproduziu machismo, que era difícil. Meu pai, pra vocês terem uma ideia, eu tive que trabalhar escondida com 16 anos. Ele se escondeu dentro de um orelhão para ele me pegar no pulo que eu estava trabalhando. Parece, meu pai tinha na cabeça, mas eu era
uma menina muito disruptiva para a época, para tudo. Então eu realmente olhava e pensava, coitado, ele não, ele vai querer me pegar, mas eu vou me emancipar. E aí eu arrumava um emprego, arrumava outro, arrumava um, pagava minha faculdade, ele queria escolher o curso. Eu arrumava um emprego para eu poder escolher o curso. Eu vivi tudo isso. Mas eu vivi de um outro olhar, do olhar do eu sei o que eu quero. Então eu sempre queria ter uma pena nos jardins, ter uma vida meio Sex and the City, eu queria, e aquilo foi se transformando na minha vida. Não porque eu acho que a gente não tem que ter relacionamento, mas é o que eu tô dizendo é triste a gente ter que ter deixado tudo isso para viver relacionamentos. E aí, quando você chega nesse ápice, que é você ter 40 anos e ter essa propriedade, essa segurança, você não está preparada. Você está cansada, você está desesperada, ou você está assim, você não sabe o que você faz. É triste. Nossa, mas assim, enquanto você fala, eu não consigo tirar na minha cabeça a imagem da mini Madoninha, assim, na pré-escola. Toda bonitinha. Andréia, ó, que delícia de papo, foi muito bom. Sim, uma conversa assim que faz a gente pensar mesmo. A gente está se encaminhando para o final, e no final a gente tem uma sessão de rapidinhas, assim. Então é pergunta assim, papum. Você topa? Bora. Então vamos lá. No ano sabático, eu iria para Tailândia. Carnaval do Rio ou de São Paulo? São Paulo. Equidade de gênero não é Supremacia de gênero. um arrependimento. Ter sido. Não ter sido tão vulnerável. Essa aí faz as pessoas pensarem, hein, gente? Uma música. Black do Pearl Jam. Inclusive, eu conheci o Ed Vedder por causa dessa música. A pessoa solta assim, eu conheci o Ed Vedder. A gente tem 6 minutos para encerrar essa gravação e ela me lança o eu conheci o Ed Vedder. O que a gente vai fazer com isso? Vai, em 1 minuto. Em 1 minuto, como? 1 minuto. Morava nos Jardins, na frente do hotel que o Pearl Jam estava hospedado. Falei com todos os seguranças possíveis e imagináveis. Desde que falaram que o Pearl Jam ia ficar hospedado. Fui na feira, é engraçada essa história, na Lorena. Desci com a sacola da feira, foi aí que eu conheci todo mundo da banda. Em 2 dias, dei o meu telefone para o segurança do hotel. 2 dias, mas eu falei que eu queria conhecer ele lá fora, como fã. 2 dias depois, Ed Vedder voltando do Credit Card Hall, cantou uma mensagem no meu WhatsApp, foi em 2017 isso, falando: Ed Vedder vai atender os fãs. Do jeito que eu tava, gente, eu saí, foi um dos melhores dias da minha vida. E eu pude pegar na mão do Ed Vedder, dizer que quando ele canta Black eu me sinto diferente. Eu amo essa banda desde que eu tinha 12 anos. Dar um abraço nele. Ai, que Eu levo isso delícia. pro resto da minha vida. E ele é um dos caras realmente mais leves e mais, que eu acho que é mais amoroso e tem mais essa pauta a ver com a Disruptiva que eu já conheci na minha vida. Então, 1000 coisas antes de morrer, eu devo ter feito mais ou menos umas 800, faltam umas 200. Eu vou conseguir. Nossa, maravilhoso, ninguém vai parar, né? E me diz uma coisa para finalizar. Dentro dessa cabecinha linda aí, tem o quê? Tem muitos sonhos, muitas expectativas, muita criatividade e eu acho que é isso, basicamente isso. E muitas ideias. André, que todos os seus sonhos aí sejam realizados por você, né? Não se realizem, porque você é uma pessoa realizadora, é você que faz. Então, obrigada mais uma vez pelo papo. André, eu te agradeço também. E inclusive pelo que eu te falei lá no começo, assim, por trazer essa discussão que ela é tão importante, mas de um lugar de tanta profundidade, seriedade das coisas como elas são. Isso, assim, é impagável, não é qualquer um que consegue fazer. E parabéns para você, assim, sou sua seguidora desde esse momento, com certeza. Obrigada por ter dividido isso com a gente. É isso aí, vamos em frente. Então, gente, vocês estão ouvindo a gente, até o próximo Vale. Se vocês quiserem indicar alguém para a gente entrevistar, manda um e-mail para valedosuplicio@agenteessence.com.br, essence com SE no final. E siga a gente no Instagram, @valedosuplicio_, e em todas as mídias sociais, Vale do Suplício.
Obrigada, até mais. Valeu!